Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo eu vou trazer uma revelação que o Reinaldo Azevedo fez ontem no seu programa, muito interessante a respeito do encontro inicialmente por telefone de Bolsonaro com o ex-presidente Michel Temer, que está assim eufórico com o seu papel de pacificador. E como tem muitas pessoas assim, parece que se esqueceram de quem é Michel Temer, eu vou trazer uma fala também de ontem do professor Marco Antônio Villa, nos lembrando, de alguns detalhes, apenas alguns, que envolveram Michel Temer antes de assumir a presidência e também durante o seu mandato de presidente depois do impeachment da Dilma Rousseff. Mas antes de falar disso aqui, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e só se gostar do vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo. O engajamento é muito importante para que a gente chegue aos 30 mil inscritos. Quando eu paro para gravar isso aqui, estamos com 29.200 e pouco. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Bom, pessoal, vamos trazer aqui então o que o Reinaldo revelou. O Reinaldo, que é bom dizer, tem uma ótima relação com Michel Temer, já não é de hoje. E aí ele ligou para o ex-presidente para saber o que aconteceu. O presidente me procurou. Temer falando. Eu disse a ele que era preciso pacificar a nação, sugeri termos de um documento. Esse documento existiu, ele queria conversar com Alexandre e ficou claro que uma condição para a conversa era antes do documento. O presidente não impôs nenhuma condição a Alexandre. Se trata de falar em imposição de condição, foi o contrário. Isso aqui é importante, hein? O Alexandre pediu, querido Capozzi, a declaração impressa. Só acredita em declaração impressa. Em matéria de Bolsonaro, tem que ter declaração impressa. A que ponto, né? Mas tem que ter. Quais são os termos? Conhecedor dos termos, o Alexandre conversou. E foi isso que aconteceu. Uma conversa em viva voz com Michel Temer, Alexandre de Moraes e o presidente, em que não se tocou em concessão de nenhuma natureza. O que o Alexandre falou foi óbvio. Eu tomo decisões técnicas segundo a orientação da lei. Isso aqui é importante. Eu até cheguei a analisar aqui uma fala do Silas Malafaia, que acreditava que Bolsonaro tinha recuado a partir de um recuo de Alexandre de Moraes, e pelo que o Reinaldo revela aqui, da parte do Moraes não vai ter algum tipo de recuo. Mas é claro que se tivesse, eles não falariam. Então um ponto aqui importante foi dessa exigência do Moraes de realmente, olha, recua daí porque aí eu converso. E claro que isso aqui, tanto a conversa quanto a nota, gerou revolta entre os bolsonaristas. Assim, tem amigo meu que está injuriado, que Bolsonaro recuou, que Bolsonaro que diria que não era imbrochável aí... Enfim, decepcionou, que eles tinham a ideia de que ia lá e trazer a cabeça do Moraes e nada disso aconteceu, pelo contrário, Bolsonaro elogiando Alexandre de Moraes. Enfim, então eles ficaram revoltados, alguns já começaram a passar pano, que Bolsonaro é um gênio da política, é um xadrezista, vai dar o nó em todo mundo, que não sei o quê. Eu acho até que o que vai acontecer, eu já disse isso antes também, Bolsonaro faz aqui um movimento como se ele tivesse interessado na pacificação, Moraes vai avançar corretamente, seguindo a lei, e aí depois Bolsonaro pode radicalizar, porque ele já radicalizou outras vezes, ele já vai e volta, dizendo, olha, eu tentei, mas Moraes não para, então não se surpreendam se Bolsonaro em breve voltar a atacar Alexandre de Moraes, e agora com o argumento de que ele tentou fazer algumas coisas. E aí Temer acabou sendo assim, por alguns bolsonaristas, criticado, que é um absurdo, alguns sentem vergonha, outros elogiando as qualidades de Michel Temer, mas esse pessoal elogiar Michel Temer não é tão difícil, porque hoje eles têm como ídolo, e boa parte do que movimentou eles indo para Brasília e São Paulo, alguns ganhando 100zinho ali no ônibus, o pessoal de Pompeia, foi sair em defesa de Roberto Jefferson, este que fez parte dos governos petistas, que lá atrás fez uma defesa no impeachment de Collor, agora é o grande bolsonarista que está preso, fez vídeo segurando armas de grosso calibre, pregando aí violência, o ódio, mas tudo em nome da liberdade de expressão, que eles acham que pode tudo. Eu fico sempre perguntando assim, e se fosse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fazendo e falando as mesmas coisas que Roberto Jefferson falou e fez? Será que esses bolsonaristas iriam também
em nome da liberdade da Gleisi Hoffmann, falar o que pensa? Duvido muito. Na verdade, eu não duvido, eu tenho certeza que não. Aqui é a liberdade para praticar crimes, liberdade para falar aquilo que lhes agrada. Então esse aqui é um ponto que a gente tem que ressaltar. E assim, um fato interessante, eu vou colocar a foto aqui do lado. O pessoal aponta que foi o Queiroz, né, que prestou continência ali diante de uma foto, uma imagem do Roberto Jefferson nos protestos. É realmente inacreditável. Então a gente percebe os bolsonaristas passando pano para Collor também, né, que saiu em defesa dos protestos. E o Temer, para essa turma, chega a ser café pequeno, mesmo sendo réu num monte de inquérito aí. E quem vai nos esclarecer e nos recordar um pouco de quem é Michel Temer é o professor Marco Antônio Villa. Ele sempre muito bem-humorado. Eu, particularmente, gosto, assim, discordo de algumas coisas do professor Villa, mas na maioria das vezes eu concordo. E essa fala aqui, então, foi muito interessante. Depois vamos lembrar de alguns detalhes. Coisa alguma. Ele foi pedir bênção para quem? Michel Temer. O Michel Temer hoje, no eleito chefe de quarteirão. Chefe de quarteirão. Vocês que não são de São Paulo, vamos apresentar Michel Temer. Michel Temer sempre foi um deputado muito mal votado de São Paulo. Na última eleição de deputado que ele participou em 2006, ele foi o último colocado. Se vocês olharem os jornais da época, hoje é fácil, ele, inclusive, uma dúvida se seria eleito ou não, e foi no resto dos votos que conseguiram achar uma matemática, ele acabou, não conseguindo no sentido de fraude, mas conseguiu, sei lá, raspar o tacho, ele foi eleito ali na Bacia das Almas, o último colocado. Então, em 2 anos depois, 2008, ele foi candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo, sabe na chapa de quem? Uma senhora de respeito, evidentemente, já tinha sido, você pode discordar politicamente dela, são outros 500, da Luísa Erundina. E foi um desastre eleitoral. 2 anos depois, 2010, vice de quem? Dilma Rousseff. E aí fez de tudo. Vê se tem lógica. O que o PT fez em 2010? Temer mal conseguiu se eleger. Ele ficou, eu olhei aqui, o Temer foi o último do PMDB. Na época era PMDB ainda. Ficou uns 3 ou 4 ali abaixo dele de outros partidos. Mas foi por questão de 6 mil votos. Outro do PMDB tiraria ele. Aí, candidato em 2008, perde. E em 2010, com esse capital político, ou seja, quase nada, vira vice da Dilma Rousseff. Meu Deus do céu! E o PT gostou tanto, poxa, que vice exemplar, foi tão bem sucedido, que em 2014 repete a dose. É inacreditável. É inacreditável. Se ajoelhou, aceitou ser humilhado, etc. tal, repetiu essa dobradinha em 14. Bem, esse depois fez aquele governo que seria de notáveis e acabou sendo de G10. E os seus 51 milhões de reais, eu não me esqueço, aquela foto no apartamento, na sala, as caixas cheias de dinheiro. Não adianta, senhor Temer, eu não esqueço, o senhor tem que falar sobre isso. Gedel Vieira Lima. Gente, fora de brincadeira, hoje a gente encara isso aqui, mas não é hora de criticar o PT. Quando que vai ser hora então? Porque o Gedel foi ministro da Integração Nacional logo depois ali da saída do Ciro. O Ciro sai em 2006 para se candidatar a deputado federal, não aceita mais fazer parte do governo, e o Lula coloca o Gedel para ser ministro na pasta que foi do Ciro. Aí o Gedel ficou, nossa, deve ter agradado demais, até o limite para sair e concorrer a deputado federal, foi eleito em 2010. Aí em 2011 ele volta no governo Dilma como vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E depois virou ministro do Temer. Olha, fora de brincadeira, e agora apontam alguns que o Lula, passando pela Bahia, visitou o Gedel. Pergunte ao seu amiguinho Gedel a origem dos 51 milhões. E pergunte também já está falando de dinheiro de origem não esclarecida, pergunte a Rocha Loures, Rodrigo Rocha Loures, na Rua Pamplona, em São Paulo, aquele pique que ele deu, tão bonito, jogando a mala no porta-malas de um táxi, 500 mil reais. Para quem ele entregar, senhor jurista Temer? Então, o Temer é nada. Então, quando ele é chamado pelo Bolsonaro, ele vai igual um cachorrinho. Vai. Lembra-se que no Líbano, agora, há pouco tempo, houve a tragédia no Líbano, aquela explosão. Não, gente, vai falar aqui de quando o Temer teve que intervir ali na tragédia do Líbano. É outro momento patético, assim como ele gosta de dizer aqui, pegando a palavra dele. É ridículo. E agora tem gente aí, Temer o estadista, Temer o melhor presidente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então o professor Villa deu apenas assim
uma pequena, alguns detalhes, se for puxar aqui tudo que o Temer já teve envolvido, olha, não é brincadeira não. Quem é que teve que entrar para pacificar o país? Se ele conseguisse, o Bolsonaro der uma moderada, ótimo. Palmas para Michel Temer. Mas agora tente aplaudindo ele e passando a idolatrar. Então a gente tem que trazer isso aqui para lembrar das pessoas, as pessoas quem é ele. Tem uma matéria, vou deixar o link aqui. Temer é aplaudido em restaurante em São Paulo. Após atuar para frear a crise entre Bolsonaro e o STF, ex-presidente fatura politicamente com a imagem de conciliador. Nesta sexta-feira, dia 10, o ex-presidente decidiu sair de casa para almoçar. Ele foi a um restaurante árabe no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, onde foi recebido com aplausos dos clientes. Temer foi acompanhado de amigos, empresários e correligionários políticos e ficou visivelmente satisfeito com a manifestação espontânea dos presentes. Em agradecimento, disse algumas palavras aos clientes do restaurante, pregando sempre o diálogo e a pacificação. Diálogo que você usou para aprovar a reforma trabalhista, para gerar emprego e que destruiu o emprego. Então, assim, é inacreditável que o Brasil vai esquecer disso. Mas não vai, a gente vai estar aqui para lembrar. Então, assim, aí foi dar entrevista agora para Gabriela Prioli. Tá aí todo soltinho, aproveitando do merchan que muitos estão dando para ele. Então, assim, em se tratando de Temer, é muito importante ter cuidado. O que eu quero saber, e não sei se alguém tem alguma informação, é assim, será que teve alguma movimentação atípica na Bolsa de Valores? De pessoas, de repente, comprando muitas ações pouco antes da nota ser divulgada? Porque Bolsonaro faz um discurso golpista, no dia seguinte as ações despencam, e aí o mercado fica... o mercado pode estar morrendo 5 mil pessoas por dia, pode estar com a pandemia descontrolada, que o mercado está tranquilo. Mas aí o mercado no dia 8 reagiu. Opa, não aceitamos discurso golpista. Ótimo, antes tarde do que nunca. Aí entrou o Temer, pacificador. No dia seguinte as ações explodem ali. Mas depois, no outro dia, aqui no dia 10, a coisa já mostrou para o Bolsonaro que não vai ser tão fácil assim, não. Mas o Matheus Leitão da Veja tem uma explicação do porquê que Temer foi ajudar Bolsonaro. Diz ele que é porque o ex-presidente teme uma vingança do Lula. Que apesar de crítico da prisão de Lula e da Lava Jato, do qual se diz uma vítima também, ele, Temer sabe que a chance de sofrer uma retaliação caso o Lula vença em 2022 é muito grande. É por isso que ele ajuda Bolsonaro, apesar de considerá-lo indigno da presidência da República. Pronto. Temer que foi colocado 2 vezes lá pelo PT e por Lula, agora teme alguma represália do Lula na presidência. Lula que está se encontrando de novo com Jucá ainda não, mas vai. Com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunício e apontam alguns com Gedel. Retaliaria Michel Temer no poder. Conta outra, Matheus. Então essa aqui sinceramente não dá. Bom, meus amigos, então é isso. Eu agradeço a todos aqui no canal e lembrando, quem puder se inscreve e nos ajude a chegar aí aos 30 mil inscritos. Valeu, até o próximo vídeo.